RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está começando mais um RBV Agro, o primeiro deste novo ano. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Murilo. Feliz 2021. Obrigada a todos pela audiência e pelo carinho com o nosso programa. Edição especial de retrospectiva. Na semana passada, lembramos da estreia até o programa 17 do RBV Agro. E Hoje vamos lembrar da edição 18 até a de número 29. Nós estamos ao vivo pelas rádios Caçan Jurerê de Caçador, Rádios Videira e Vitória de Videira, Rádio Barriga Verde de Capinzal e Rádio Tangará de Tangará. E também nas plataformas digitais. Acesse YouTube, Facebook, procure por RBV Notícias e assista ao nosso programa em vídeo. RBV Agro. Na sequência da Retrô do Agro, vamos lembrar o destaque do programa número 19, que foi ao ar no dia 10 de outubro. A nossa reportagem contou a história de um morador de Capinzal que mantém a tradição de entregar leite de casa em casa e ele faz isso a cavalo. Em pleno 2020, uma das formas de comércio mais antiga e tradicional ainda é mantida viva em Capinzal: a venda de leite de porta em porta. Em cima de seu cavalo, o capinzalense Santo Rossetti, de 76 anos, sai 2 vezes por semana, indo de cliente em cliente para vender o seu produto. Para seu santo, a atividade surgiu ainda bem cedo, quando tinha apenas 11 anos de idade, e desde então nunca mais parou, mesmo após 65 anos de profissão. Neste mesmo programa, nós mostramos também a profissão de cuteleiro, ou seja, a produção artesanal de facas. Uma obra de arte, literalmente. Isso porque exige muita criatividade. E olha, para ficar top de linha, dá trabalho. Quer conhecer o processo? O cuteleiro Edemilson Couto, mais conhecido como Zebu, vai explicar como se faz uma faca. Vamos dar um exemplo desse material aqui. O que eu faço? Eu pego um molde e desenho a faca e recorto ela na lixadeira. Aí, no final, a faca fica... Vamos dar um exemplo, essa faca aqui é uma faca para churrasco, ela vai ficar nesse formato. A partir daqui que eu vou fazer todo o tratamento térmico, que é a normalização. Normalizar, a gente vai jogar ela na forja e deixa ela atingir uma certa temperatura, né? Daí eu faço o desbaste todo nela, faço a têmpera e acabamento. Destaque também para um jardim em Tangará que tem uma roseira com 147 botões. Hoje nós estamos aqui no Leãozinho, interior de Tangará, na propriedade da Nilda e também do Delmir Sendron, para falar sobre o belo jardim que chama a atenção de quem passa aqui pelo local. Nós vamos inclusive conversar com a Nilda para falar um pouquinho sobre o amor por essas plantas, principalmente as rosas, né, que sempre estão floridas por aqui e claro que nessa época do ano ainda mais, não é, Nilda? Sim, nessa época é a época que ela dá a florada, é um momento que ela está com os botões muito bonitos e também, inclusive, tem uma roseira ali que já foi um destaque, porque ela tinha 147 botões, que a gente contou, da família da Mini Rosas. Assim, então as pessoas passavam pelo local e vinham ver essas rosas. No RBV Agro 20, destacamos um projeto alternativo que mistura tradição, cultura, saúde, natureza e agricultura. Isso mesmo, nós contamos a história do relógio do corpo, que usa plantas medicinais para cuidar da saúde. As plantas possuem propriedades medicinais e, quando usadas adequadamente, são ótimas aliadas da saúde, com a vantagem de que a medicina popular trata as doenças de forma natural. No Centro de Treinamentos da Epagre de Videira, o CETREV, é possível conhecer o relógio de plantas medicinais do corpo humano, um modelo muito antigo, oriundo da China, que diz que cada órgão do nosso corpo fica mais ativo em um determinado horário. Assim, cada planta medicinal possui um horário mais propício para a utilização. No programa 21, nós contamos a história da família Buffon, que apostou na agroecologia, reorganizou a propriedade e hoje faz sucesso vendendo produtos orgânicos. A propriedade da família Buffon fica no assentamento Hermínio Gonçalves, em Caçador. Neuza, Jacemir e o filho Rodrigo moram no local há 12 anos, quando receberam um lote da reforma agrária. Adeptos da agroecologia como estilo de vida, eles sabiam desde o início o que fazer naquele pedaço de terra. O primeiro passo nosso foi a ruptura
na forma de produção que vinha sendo conduzida nesse espaço aqui. Abrimos mão, rompendo com a utilização de agrotóxicos e insumos sintéticos, fazendo uma mudança brusca, uma transição na produção orgânica, caminhando para a agroecologia. Tivemos muita dificuldade porque quando a gente chegou aqui a gente não encontrava nenhum tipo de inseto, nenhuma borboleta, nenhum pássaro, um ambiente totalmente desequilibrado. E num ambiente desequilibrado, produzir de forma orgânica é bastante difícil. O Agro de 2020 também falou muito da questão ambiental. Nós mostramos a iniciativa de um empresário que usou a criatividade em seu sítio, ajudando a dar destino correto para materiais que iriam para o lixo. Então eu criei aqui no sítio o projeto Reciclar é Preservar, que com o apoio de várias empresas que me fazem doações, eu transformo coisas que iriam para o lixo em coisas que são reaproveitáveis e deixam o ambiente mais bonito. Isso aqui é um rolo de uma máquina de lavar roupa que foi descartada, ou seja, ela foi para o lixo. Com esse rolo que eu recebi de doação da empresa Hospital da Lavadora, eu transformo num vaso de flor que vai se embelezar as beiras da piscina aqui do meu sítio. Caixas de geladeira eu transformo em canteiros para plantação de temperos. Caixas d'água, que são descartáveis, eu transformo em composteiras, ou seja, todo o lixo orgânico eu jogo dentro dessas caixas e eles viram adubo para o sítio. No programa 22, o assunto foi a estiagem, que durante quase todo o ano de 2020 foi um desafio e tanto para o agricultor catarinense. Céu azul e terra seca, a estiagem está deixando os agricultores de cabelo em pé. Isso porque a última chuva significativa foi há um mês com 35 milímetros. Só que ela foi insuficiente para o abastecimento dos lençóis freáticos, que é o reservatório de água presente nas partes subterrâneas da terra. Para você ter uma noção, os rios da região estão em situação de emergência. Em Videira, o Rio 15, que costumava receber banhistas, está assim, quase seco. E na comunidade sede Teuvina, encontramos o agricultor Clodomir Morigi. O açude de sua propriedade baixou mais de 1 metro, ocasionando na perda de peixes. Carpa de 10 quilos aí acabou morrendo por causa da falta d'água, né? Por causa da seca. Falta oxigênio, provavelmente, né? Prejuízo, deixamos de pegar para consumir e acabou morrendo. Na edição 23 do Agro, nossa reportagem foi até o município de Ouro para conhecer um frigorífico de carne de coelho. Você já comeu carne de coelho? E se eu te contar que além de ser pobre em calorias, ela possui minerais que fortalecem o coração, vitaminas que fornecem energia e ainda é repleta de proteínas. O que para alguns pode ser um fato inusitado, para o produtor da comunidade de Leãozinho, Ouro, Felipe Tonini, essa iguaria se mostrou uma boa fonte de renda. Basicamente eu tenho o coelho para corte, né? Eu estou trabalhando como a gente tem o frigorífico de aves e coelhos. Eu vi uma oportunidade de lucrar com a criação de coelho, né? Daí eu tive um incentivo, né? Faz 2 anos mais ou menos eu comecei a criar para comércio. Tive um incentivo da minha esposa, da minha família aí, da IPAG também, né? Nessa criação. E aí eu tô com uma linha também agora para pet, né? Que é os mini, né? De acordo com o produtor, os animais estão prontos para o abate após 100 dias do seu nascimento. Varia de 100 até 100 dias, 110 dias aí para atingir uma média de 3 kg, né? E daí é o ideal para o abate. E dando 3 kg aí ele vai te dar 1,6 kg, 1,5 kg de carne. Quantas reportagens, quantas histórias o RBV Agro contou em 2020, Murilo? Lembrando que você está acompanhando a retrospectiva 2020. Todas as edições do RBV Agro estão lá no nosso canal no YouTube e no Facebook. No segundo bloco, os recados dos ouvintes e internautas. Você que se liga no Agro, manda também sua mensagem, seus vídeos, fotos, sugestões. O número é o 99129-4258. Repetindo, 99129-4258. Esse é o número do nosso WhatsApp. Também no próximo bloco vamos lembrar os programas 24 ao 29. Antes de chamar o intervalo, queremos registrar aqui no nosso cenário as cebolas do produtor Giovanni Moraes de Lebon Regis. Teremos uma matéria com ele no próximo sábado. E também tem as ameixas, uma fruta que está em plena colheita e é bastante apreciada pelas pessoas nesta época do ano.
Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com RBV Agro e vamos registrar os recados dos ouvintes e internautas. A Maura e o Wilson Fabian, da linha Bonita em Videira, além de uva, eles plantam cana-de-açúcar. E aí, com essa combinação, só poderia sair uma produção de graspa, de cachaça artesanal, além de diversos licores. A família abriu um quiosque na propriedade para a venda dos produtos e ainda oferecem degustações das bebidas, além, é claro, de uma boa conversa. Um abraço a todos eles, obrigado pela participação. O Jonathan Moura, da linha Faxinal São Pedro, em Lebon Regis, ele nos manda uma foto de uma lavoura de tomate. Obrigado pela audiência, Jonathan. A Bernadette ouviu a matéria da Hora Pronobis na retrospectiva e mandou uma foto pra gente de um pé dessa planta comestível no quintal da casa dela, no município de Caçador. Um abraço, Bernadette! E tem jabuticaba aos montes, lá no sítio da família Schneider, no município de Ibicaré. Obrigado por compartilhar as fotos e pelo carinho com o nosso programa. Um abraço para o Lauro e para a Lucinda Schneider. Caetano Fiorelli, do bairro de Carli, mandou um vídeo de um pé de chuchu. E segundo ele, os chuchus são enormes. Quem nos acompanha pelas redes sociais está vendo. Um abraço, Caetano! A safra da uva está começando, diz o Ayrton Perdoncini, da linha São Roque, em Pinheiro Preto, e manda fotos de diferentes variedades de uva que ele produz por lá. Um abraço a Ayrton e toda a gente que acompanha o nosso programa em Pinheiro Preto. E para fechar, o Jefferson Dantas, que trabalha na Epagre, nos envia fotos e vídeos com a seguinte mensagem: dia de esmagar Niágara rosada para espumante. Olha que delícia! Prensando uva e mandando mosto para a fermentação. Tá feito o registro. Jefferson pode nos convidar para uma degustação quando os espumantes estiverem prontos. É isso aí. O agro é tudo isso. Você que se liga no nosso programa, manda também sua mensagem, seus vídeos, fotos, sugestões. O nosso WhatsApp é o 99129-4258. 99129-4258. RBV Agro. Esse ano eles fazem um concurso anual, né? Então a gente acabou mandando 4 amostras de vinhos, né? De variedades diferentes, e ficamos no branco moscato com a prata, né? E ficamos no espumante Brut, Chardonnay, Dom Giuseppe, né? Ouro, né? O espumante Brut Dom Giuseppe, ele é um champenoise, né? É um método tradicional de fabricação desse espumante, né? É a primeira fermentação, é um espumante que é fermentado na garrafa, né? É feito de uva Chardonnay, né? E esse é um vinho moscato, Giallo, né? Da uva mesmo, moscato Giallo. A fermentação dele é normal. Ele fica somente 6 horas em contato com a casca, né? Depois dessas 6 horas, ele vai para um tanque para transformar todo o açúcar que ele tem em álcool para fermentar, né? Isso com controle de temperatura, né, na fermentação. Essa temperatura a gente mantém em torno de 16 a 19, né, para controlar aroma e sabor. Na 25ª edição do Agro, um fato raro: uma vaca holandesa deu luz a bezerros trigêmeos. O caso raro aconteceu na propriedade dos irmãos Betoni, na comunidade de Canhadão. De acordo com um dos irmãos, Orlando Betoni, no momento do parto, o médico veterinário Cristiano Casara estava realizando outro serviço na propriedade e auxiliou no procedimento. Nasceram 2 machos e uma fêmea, todos saudáveis, e a probabilidade de ocorrer casos de gêmeos na raça holandesa é de menos de 0,5%. Já trigêmeos é mais raro ainda. E a estiagem voltou a ser assunto com o registro de prejuízos em plantações de milho. Muito sol, muito calor e pouca chuva. Esta combinação não é nada boa para as culturas, seja ela de grãos ou da fruticultura. Estamos aqui numa plantação de milho e a gente observa nessa plantação aqui, por exemplo, que as folhas do milho estão todas murchas, e isso demonstra, né, que o desenvolvimento das culturas vem sofrendo e muito pela falta de chuva. Choveu nos últimos dias, mas
não foi o suficiente para qualquer uma dessas culturas. No programa 26 do Agro, nós fomos conhecer uma PCH, uma pequena central hidrelétrica que está sendo construída no Rio do Peixe, entre os municípios de Lacerdópolis e Campos Novos. Iniciaram em 2015 as tratativas para a implantação de uma pequena central hidrelétrica, uma PCH, no Rio do Peixe. A obra, que está orçada em quase 81 milhões de reais, irá gerar mais de 8.340 quilowatts de energia e está localizada entre os municípios de Lacerdópolis e Campos Novos, mais especificamente entre as comunidades de São Carlos e o distrito Barra do Leão. Em maio deste ano, a etapa de obras teve início. A execução está a cargo da empresa Fraga Construções e Projetos de Braço do Norte, sul do estado, a qual foi contratada pela empresa São Carlos Energia Limitada de Xanxerê. De acordo com o diretor administrativo e financeiro do empreendimento, Neymar Brusa Alarello, a expectativa é que a PCH São Carlos entre em funcionamento em 2022. Depois da estiagem, veio a chuva e trouxe alívio para os agricultores, amenizando a seca nas lavouras. Exato, esse foi o destaque do RBV Agro do dia 5 de dezembro. Vamos lembrar. Essas precipitações nos deixam um pouco mais tranquilo em relação às safras, né? Seja quais forem elas, todas estavam necessitando uma quantidade de água. Então a gente vê uma boa recuperação nas pastagens, a gente vê muitos produtores aproveitaram esse momento para fazer a semeadura da soja, alguma coisa do milho que tinha ficado para trás. Então realmente essa precipitação deixa um final de ano mais tranquilo, uma boa perspectiva aí para o início de 2021. Confira agora como foi a visita da nossa reportagem a uma caverna aqui na região. Após cerca de 3 quilômetros de caminhada, uma trilha com uma subida um pouco íngreme, nós chegamos aqui nessa caverna que fica na comunidade de Aparecida, no interior de Tangará. Muitas vezes nem nos damos conta das belezas no local onde nós moramos. E hoje nós conversamos com o Marcos da Silva, que é integrante da equipe Bicho do Mato, que há cerca de um ano realiza várias trilhas aqui pelo município, inclusive essa, onde as pessoas podem conhecer essa caverna. O grupo da equipe Bicho do Mato começou com essas caminhadas, gosta bastante de trilhas no mato, assim, no ambiente. E foi numa brincadeira que começou, a gente foi fazer o trajeto de Tangará até a comunidade Aparecida pela Estrada de Ferro. E após terminar eu coloquei essas fotos no meu Facebook. E aí o pessoal acabou bastante perguntando aonde que era o local e a próxima vez que fosse fazer de novo, que era para convidar que eles tinham interesse. E do nada, com os amigos, integrantes da família, a gente começou a conversar e resolveu montar a equipe, o grupo, né? Então foi aí que surgiu a ideia. E um morador de Ibiã que usa a criatividade para transformar objetos encontrados na natureza em decoração. Ele criou um rosário com nós de pinho. Eu pensei em adquirir um sítio. E eu pensei em adquirir esse sítio, fazer um portal e fazer algo assim para pôr nesse portal. Me surgiu a ideia de fazer um terço com nós de pinhos, né? E aí, conversando com o proprietário do sítio, ele disse assim, fiz uma limpeza uma vez lá nos arredores e encontrei bastante nó de pinhos e joguei tudo lá embaixo, tá tudo amontoado por lá. E aquilo me chamou a atenção, então vou procurar ver se eu encontro mais. Eu pensei, então eu vou pegar os nó de pinho e vou preparar um pouquinho esses nó de pinho para eu fazer as contas do terço. E foi o que eu fiz. Então eu cortei com uma circular a pontinha e na parte de trás também. E aí, o que é que eu teria que fazer mais para fazer a montagem? Fazer um pequeno furo no centro de cada um, que eu achava que era a parte mais difícil. Depois comprei um cabinho de aço, né, que passava pelo buraco, mas já tudo planejado. Para separar as ave-marias, eu cortei um pedacinho de mangueira, mais ou menos de 1 centímetro de tamanho. E aí, aquelas do Pai Nosso, um pedaço de 8 centímetros. Então, cortei toda aquela mangueira, preparei o cabo e aí foi só fazer a montagem. Retrospectiva 2020 RBV Agro. No programa de número 28, nós falamos sobre o carneiro hidráulico, um dispositivo que ajuda a melhorar o fornecimento de água em propriedades rurais. Agricultores que precisam bombear água morro acima estão optando por um equipamento chamado carneiro hidráulico. O extensionista da Ipagre de Frei Rogério, Elcio Pedrão, explica como o dispositivo funciona na prática.
O carneiro hidráulico é um dispositivo que a gente usa para bombear a água de uma região mais baixa para uma região mais alta, sem energia elétrica e sem combustível fóssil. Ele então recalca a água usando a força da gravidade através dos desníveis, com velocidade, pressão e peso de água. Outra matéria de destaque no mês de dezembro no agro foi a colheita do pêssego. Nós conversamos com um produtor que salvou o pomar lá no mês de agosto durante uma geada tardia. A segunda variedade do pêssego desse ano já está sendo colhida na propriedade da família Gusato, na comunidade de São Marcos, em Tangará. O município foi destaque no ano de 2017, segundo números do IBGE, onde produziu cerca de 2.500 toneladas. Conversamos com Evandro, que nos contou qual a expectativa para a safra desse ano. Foi colhido a primeira variedade do cedo, que foi o Campai, que deu uma expectativa boa, aí, em torno de 16 toneladas. Agora eu estou colhendo o Douradão e o Xiripá, que é o Xiripá precoce. Tem uma super carga também, aí, talvez dê mais que o ano passado. E depois eu tenho mais uma variedade do Tarde, que é depois do Natal e depois do dia 25, que é o da Lanona, que é um pomar novo, mas tranquilo, o primeiro ano que eu estou colhendo, mas está tudo certo. Também está carregado. Em expectativa de colheita, do ano passado para esse ano, está mais ou menos a mesma coisa. Não tem tanta diferença. E no programa 29 do Agro, nós falamos da ecoterapia. Vamos lembrar o que é essa técnica. Você já ouviu falar de terapia com cavalos? Este processo se chama ecoterapia e seus primeiros registros históricos são datados de 458 a 370 a.C., quando Hipócrates, pai da medicina, fez referência à equitação como fator regenerador da saúde. Desde então, esta relação entre o animal e a saúde humana só vem se aperfeiçoando. Em Capinzal, um centro especializado nesse tipo de tratamento vem atendendo crianças, jovens, adultos e idosos, e os benefícios proporcionados por eles são vários. Teve também a história do pé de melancia que nasceu em um lugar inusitado. Você já deve ter ouvido que com determinação tudo é possível. E um pé de melancia que surgiu do nada e cresceu em meio a pedras britas se tornou a prova viva de que esse ditado é verdadeiro. Esse caso curioso aconteceu na Escola Paulo Schiffler em Caçador. E uma das últimas matérias do ano no RBV Agro foi em Tangará, onde fomos visitar um morador que cultiva uvas na varanda de casa. Já imaginou colher uva na varanda de casa? Essa foi a ideia do seu Amélio Fritzen. O tangaraense relata que, como viveu vários anos no interior, sempre convivendo com as plantações, ao se mudar para a cidade sentiu falta. E agora cuidar da uva e de outras frutas é o seu hobby. E eu peguei o gosto pela uva, porque desde criança já o pai fazia vinho e a gente tomava o vinho. E isso está me acompanhando a vida inteira, o gosto pela pareira. E como a gente é do interior, gosta muito de planta. E eu, para resolver um problema meu ali de muito calor, eu resolvi fazer uma pareira em roda da casa, né? Justamente para formar sombra e o frescor, né, que dá no verão para a gente. Fim de papo na retrospectiva do RBV Agro. Contando os 2 programas da retrospectiva, foram 31 edições até agora. Isso mesmo, 30 em 2020 e essa que é a primeira do ano novo. E que 2021 seja um ano de prosperidade para o homem do campo. Estaremos junto com a nossa conversa de todos os sábados, falando da vida no meio rural, das notícias que interessam ao homem do campo e também a quem mora na cidade. Contando sempre com a sua audiência nas emissoras RBV Rádios e nas redes sociais. Bom final de semana, até sábado que vem. Vamos fazer um bom começo de ano. Até a próxima. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.